é muito cara a presença de cada um. Então, esse tempo todo, sem a gente poder se ver, qualquer possibilidade de trocar conversas, experiências, é sempre muito importante para a gente. Eu sei que a figura do professor Mauro, do nosso presidente, dispensa qualquer apresentação. Mas, ainda assim, eu quero dizer a vocês que Mauro sempre começa a falar do currículo dele de uma forma que eu muito admiro e que é a forma que eu acho que o administrador precisa se identificar. Ele sempre fala do currículo dele dizendo que é administrador, professor e pesquisador. E isso dá certeza a gente de que estamos falando com uma pessoa que, acima de tudo, preza a sua profissão de administrador e o seu ofício de mestre, daquele que ensina. Então, Mauro já teve diversas experiências na sua vida profissional, tanto do lado acadêmico quanto do lado empresarial. Do lado acadêmico, ele já foi de mantenedor a professor. Com certeza, a principal atividade é a de professor, porque aquele que ensina, aquele que forma pessoas, é mais importante do que quem mantém aquele que ensina. Então, Mauro tem, nessa escala acadêmica, uma carreira brilhante. Hoje, ele é professor convidado de uma Universidade das Missões na Argentina, que trabalha ensinando nos programas de mestrado e doutorado, e percorreu todo o percurso acadêmico que um bom professor, um mestre realmente pode ter percorrido na sua vida. Também nessa área acadêmica, ele foi gestor durante 2 períodos diferentes, tendo assumido a presidência da ANGRAD, que é a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração. Então, mais uma vez, ele dedicou o seu tempo, o seu conhecimento para ajudar a que a gente forme pessoas cada vez mais competentes nessa área da administração. Como empresário, ele tem uma empresa de consultoria, que é a Talentos, onde ele leva essa experiência para outros empresários, para outras instituições de ensino. Dentro da formação profissional, vamos dizer assim, ele também dedica um grande tempo dele, tendo sido vice-presidente do Conselho Regional de São Paulo e depois conselheiro federal por São Paulo. Assim que assumiu o Conselho Federal, a representação de São Paulo, assumiu também a diretoria de formação profissional. Nada mais justo devido a toda essa competência que ele tem na área. Além de acumular a Comissão Especial Permanente de Planejamento Estratégico do CFA. E desde que assumiu, o CFA tem feito o seu planejamento com Mauro à frente desse processo de planejamento, sem que nunca mais se precisasse de consultorias externas. Além disso, hoje ele é o nosso presidente e o presidente do grupo de conselhos do Brasil, conhecido vulgarmente por Conselhão. Então, essa é a figura que nós temos presidindo, nos dando o norte da nossa carreira nesse momento. Desculpe não ter feito uma apresentação formal do seu currículo, essa está sendo feita na tela, mas esse é o Mauro que eu conheço, esse é o professor Mauro, doutor Mauro, que eu compartilho das ideias
e que tenho orgulho de trabalhar junto em algumas ocasiões diferentes. Então, Mauro, nós vamos fazer uma palestra num formato quase que de bate-papo, e eu queria começar lhe provocando. Você acredita que a nação brasileira precisa de administradores? Bem, muito boa noite, administradora, amiga do coração, a presidente Tânia Dias. Eu até me emociono porque nós dois já tivemos juntos na Angrade, você já foi minha diretora lá. Quando diretor da Câmara de Formação, você esteve comigo na vice-diretoria, né? E sempre trabalhamos, mesmo nas divergências de pensamentos, muitas vezes dentro de um clima de harmonia, de respeito muito grande, né? E por isso nutrimos ao longo desses anos esse respeito e essa amizade tão fraterna que a gente tem. Para mim é um orgulho tê-la como colega, mas em especial como uma amiga muito querida, tá, Tânia? Em seu nome, eu quero saudar a todas as conselheiras, os conselheiros e os funcionários do CRA da Bahia, que sempre me trata com tanto carinho, me sinto sempre tão em casa na Bahia, e mesmo hoje, virtualmente, o meu sentimento é que eu estou aí no Palácio do Comércio, onde tantas vezes já estive com vocês, né? Saúdo o Andrei, o Ramiro, né, que estão aí, parceiros e amigos de longa data, e quero saudar especialmente o meu saudoso querido amigo e conselheiro federal pela Bahia, o conselheiro, o administrador Ibrahim. Estou com saudade do Ibrahim também, né? Espero que agora, em breve, eu possa revê-lo no Conselho Federal de Administração e dar-lhe um abraço muito afetuoso, de muita saudade, Ibrahim. Mas saber que você está bem e está pronto para arregaçar as mangas lá na CAF, até porque tem um monte de trabalho lhe esperando lá na volta, junto com o Rogério Cristino e com o nosso querido Pedrinho Alencar, lá do Piauí. Saúdo a todos os que nos assistem nessa noite. Muito obrigado pela lembrança do convite. Me sinto orgulhoso e envaidecido por este convite. E, mais uma vez, antes de ir à resposta dessa importante e pertinente pergunta da presidente Tânia, eu quero ainda cumprimentar a todas e a todos pelo aniversário dos 55 anos que comemoramos no dia 9. 55 anos significa comemorar muitas vezes as nossas conquistas, nossas lutas, os desafios, as entregas, as resiliências, os avanços, fruto de centenas de abnegados colegas profissionais da administração que lá, 55 anos atrás, começaram esta jornada vitoriosa de termos uma profissão regulamentada. Rendo, portanto, a todos eles a minha admiração, o meu respeito e o meu carinho a cada um deles, né? Sim, o Brasil precisa do profissional da administração e precisa da administração. O Brasil é uma grande SA que está à deriva há muitos e muitos anos por falta de administração. O Brasil não tem, nunca teve, e isso precisa ser urgentemente posto na agenda deste país, ter um projeto estratégico de nação. Enquanto que o Brasil não tiver um projeto estratégico de nação calcado nos fundamentos, nas metodologias e nos conceitos da administração profissional, o Brasil vai continuar sendo refém de programas de governo e do fisiologismo político. Na verdade, os governos e os políticos deveriam estar a serviço de um projeto de nação, e não a nação subordinada aos caprichos deles. Quando a gente se subordina a programas de governo e a projetos de poder, que se descontinuam a cada 4 anos ou, quiçá, 8 anos, este país gigante,
com potencialidades, acaba tendo esse desempenho economicamente falando pífio e com uma gestão em termos de país muito aquém do que teria e deveria ter. Então, falta sim administração na agenda deste país e os profissionais da administração precisam se engajar mais na gestão pública e privada deste país. Para nós da administração, não importa se algo é público ou se algo é privado. Isso depende muito das ideologias e de outras convicções. Partir da premissa que tudo que é público é ruim e tudo que é privado é bom é um enorme equívoco. Um enorme equívoco. Isso é uma desonestidade, porque nós temos excelentes exemplos de gestão pública neste país, em municípios, em estados e mesmo em repartições federais. Dizer que tudo que é privado é bom é um levedo engano. Nós temos péssimos exemplos também na iniciativa privada. Então, para nós da administração, do sistema CFA, CRAs, não importa se é público ou se é privado. O que importa é que seja tratado de forma profissional à luz dos conceitos, dos métodos e das ferramentas da administração profissional. E aí entram os profissionais, obviamente, da administração. Eu não estou lhe ouvindo, Tânia. Agora EBO, burrice do operador. Agora sim, obrigado. Você se tem falado muito, quase todos os eventos que eu tenho participado, se fala muito da dificuldade que as profissões terão de se manterem num futuro próximo. E esse futuro próximo era projetado para daqui a 20 anos. Hoje, esse futuro próximo chegou. Chegou fora da hora, chegou sem a gente esperar, e a gente está caminhando, pedalando de uma forma bem intensiva para chegar nele. E a gente dizia, pensava nisso, tanto que você criou a comissão para que nós repensássemos as diretrizes curriculares, pensando em oferecer uma formação em administração que pudesse dar conta do futuro. Você acredita que nós somos realmente a profissão do futuro? Na verdade, nós temos alguns desalinhamentos. Tá? A administração é a área de estudo mais demandada no Brasil há mais de 2 décadas. No mercado de trabalho, é a área profissional mais demandada. De cada 10 demandas, 7 são em áreas da administração. Pesquisas e estudos mostram de que quem usa bem a administração de forma correta e profissional, seja do ponto de vista conceitual, metodológico e técnico, obtém excelentes resultados. Então, a administração ela é uma área competitiva. Os profissionais da administração bem formados, bem preparados, bons quadros, com sólida formação geral, com rigor cognitivo, com autonomia intelectual, certamente também são igualmente competitivos. Há um certo desalinhamento, no entanto, entre boa parte da academia que forma quadros em administração versus aquilo que o mercado efetivamente demanda, tá certo? E as diretrizes agora vão tentar fazer esse resgate de mais de 30 anos de defasagem, eu diria assim, a lógica pedagógica e no modelo pedagógico dos cursos de administração. Não é mais possível ensinar por caixinhas, não é mais possível aprender por caixinhas, por fragmentos. Não existe mais isso. Os problemas da realidade, eles são complexos, são sistêmicos e precisam da integração em tempo real. Então, o formato pedagógico tem que ser mudado. Ele será mudado agora por um modelo que eu defendo há mais de 20 anos, já que eu estou pregando isso, né, Tânia?
que é o modelo das competências profissionais, porque o mercado requer competências. Os conteúdos são fornecedores para desenvolver competências. O fim são as competências. Os conteúdos são meio para o fim. Essa lógica que estava invertida, e nós insistíamos muito para que isso fosse modificado. Quem sabe por isso a gente, em promédio, forma quadros em administração muito aquém da qualidade requerida pelo mercado. Podemos usar, por exemplo, os dados oficiais, mesmo com as minhas desavenças que eu tenho com esse modelo de avaliação do Ministério da Educação, mas vamos pegar a de 1 a 5. Quase 80% dos cursos de administração tem nota 1, 2 e 3. Menos de 20% tem 4 e 5. Então, eu não preciso mais falar nada. Os próprios dados oficiais falam por si. Mas vamos avançar mais, e você me fez lembrar, e eu acho que você lembra, em 2010, num Fórum Internacional em Administração, que nós tivemos no Rio de Janeiro, com a presença do Domênico De Masi. E ele fez um amplo estudo em todos os continentes do mundo. E ele apresentou esse estudo. E eu, esquartejei esse estudo, no bom sentido, né? Eu esquartejei ele em 16 campos, eixos, né? Mas eu vou pegar só um desses 16 eixos. Ele dizia o seguinte: como será o mundo do trabalho? A partir de 2020. Ele disse assim, 20 a 30% do mundo do trabalho ele será dos criativos. Esses criativos, inovadores, que têm rigor cognitivo, que têm autonomia intelectual, que se autogovernam, tá certo? Se autogerenciam intelectualmente e profissionalmente, esses vão surfar, vão ser os mais competitivos, vão ganhar mais e vão ter o melhor espaço no mercado de trabalho. Depois você vai ter 60%, 50%, que é a mão de obra executiva, que é aqui a maior parte dos cursos de administração ainda hoje formam, mão de obra executiva. Essa mão de obra, ela vai ter que trabalhar mais, se sujeitar a ganhar menos, mesmo trabalhando mais, porque ela vai competir com a máquina, com as máquinas. Então, aquilo que essa mão de obra executiva vai concorrer com aquelas atividades e tarefas que são robotizáveis na Revolução 4.0. E 20% e 30%, no outro extremo, é aquela parcela que estão excluídos do mundo do trabalho e, portanto, da produção e do consumo, e serão pessoas que meramente irão poder sobreviver ou, quiçá, vegetar. E aí vem a grande questão que a gente tem que se colocar. Primeiro, para nós profissionais. Nós queremos estar no primeiro terço, no segundo terço ou no terceiro terço? A segmentação do De Masi. As escolas, elas estão formando gente para o primeiro terço, para o segundo terço, para o terceiro terço. Então, a área da administração, enquanto profissão, e a academia, que forma profissionais da administração, ela tem que se repaginar urgentemente para formar quadros para o primeiro terço. E que conclua ainda dizendo o seguinte: se a academia e a profissão não andarem de mãos dadas, ambas vão perder. Nós temos o caso, por exemplo, da economia. Achava-se, não, a academia está do outro lado, a profissão está do outro lado. O que aconteceu? A profissão enfraqueceu, o ensino enfraqueceu e vice-versa. Se nós, na administração, não cuidarmos também, o ensino vai enfraquecer, vai desaparecer, não terá mais demanda e a profissão poderá também, da mesma forma, enfraquecer. E esse é um desafio que nós temos que pôr na nossa agenda, tanto no sistema quanto na academia. Mauro, eu acho que eu estou lhe desviando um pouquinho da palestra, mas acho que isso é muito gostoso, porque ouvir o que você tem para nos dizer, além da palestra, também sempre é muito bom.
Claro. Então, entender um pouco melhor. Agora nós estamos com toda a diretoria presente já no evento. Além disso, nós estamos com alguns conselheiros que são representantes do interior e algumas pessoas, administradores, que são parte dos nossos núcleos de estudo dentro do Conselho, inclusive alguns coordenadores de núcleo de estudos, e estamos com 174 pessoas nesse momento participando desse nosso bate-papo. Que maravilha, parabéns. Os parabéns é para você. Você é quem trouxe esse pessoal para nos assistir. As pessoas querem lhe ouvir, né? Então, dentro desse clima que nós vivemos, onde temos um Estado enfraquecido, temos uma profissão que precisa voltar a ser criativa, que precisa dominar as ferramentas, como isso acho que sempre fez, mas ter tomadas de decisões seguras, trabalhar em cima de análises de mercado, análise das contingências sempre. O que é que você diria mais para a gente no sentido de fortalecer cada um de nós, administradores já sexagenários, e que serve também para essa juventude que está chegando? Como a gente se apropriar dessas tecnologias, como a gente se desenvolver criativamente, como a gente está no mundo agora, como profissional de administração. Aqui na Bahia, nós tivemos uma líder espiritual muito conhecida, os baianos lembram dela, a mãe Estela de Oxóssi, que ela dizia: o meu tempo é agora. Então, nós, sexagenários, estamos também no nosso tempo e não podemos deixar esse tempo passar. Então, como devemos atuar agora como administradores? Muito bem, muito interessante, muito profundo esse seu questionamento. Eu quero dizer o seguinte: bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender de que nós vivemos não só a era da nanotecnologia e dos algoritmos, nós vivemos também a era dos nanocertificados ou dos nanoconhecimentos. Isso quer dizer, eu preciso o tempo todo adquirir novas coisas. Então, eu estou voltando um pouco ao meu currículo. Acho que está na hora de eu colocar lá que eu também sou um eterno estudante de administração. Eu preciso estudar o tempo todo. Se eu sinto que eu não aprendi alguma coisa nova num dia, eu já fico muito preocupado de estar me aproximando de uma lixeira que se chama lixeira do obsoletismo profissional. Eu tenho um medo terrível desta lixeira do obsoletismo profissional. Então, só tem uma forma: a educação continuada, o aperfeiçoamento permanente, dentro do que cada vez mais se exige, né? Que é o rigor cognitivo e a autonomia intelectual. Então, na verdade, é isso que a gente precisa fazer: desaprender e reaprender o tempo todo, porque a administração ela tem um diálogo forte com as contingências. E o alimento que abastece, que nutre a contingência é a incerteza, jamais a certeza. Então, nós temos que estar vacinados, quer dizer, preparados, não só conceitualmente, metodologicamente, tecnicamente, mas também emocional e espiritualmente, para lidar com essas incertezas e em ambientes de negócios e de economia, de política mais complexos. Portanto, nós temos que desenvolver capacidades diferentes. Primeiro, de termos condições de analisarmos o mundo. Então, análise geopolítica, análise geoeconômica, análise do geopoder, esses grandes movimentos. Por quê? Porque o Brasil não vai ficar incólume desses movimentos geopolíticos.
Então, entender o mundo de forma, de fato, ampliada é fundamental. Entender como é que estes impactos se darão no Brasil e depois descendo a cada ambiente organizacional. Quer dizer, você tem que cada vez mais vir do macro para chegar até o micro, para poder lá aportar um processo decisório ou de criatividade, de inovação, de solução de problemas. Mas por isso, e aí eu preciso dizer algo, a administração é um campo de estudo e uma profissão, uma área profissional das mais complexas que existe. Alguém que acha que ensinar a administração, aprender a administração e executar a administração é simples, ele está equivocado. Isso é totalmente fora de qualquer contexto real. A administração ela é muito complexa para ensinar, para aprender e para executar. Portanto, ela é para profissionais, não para amadores. E só são profissionais quem, de fato, estudou administração em todos os níveis, tá? E que tem uma sólida formação geral ou específica em alguma outra área. O resto é gente rasa. É gente que tem achismos, que opina sem conhecimento devido. Todos acham que podem administrar, mas poucos conseguem. Só conseguem quem, de fato, tem a preparação adequada. Assim como qualquer outra área. Assim como qualquer outra profissão, é coisa normal. Então, dentro dessa complexidade que é a administração, e por que eu digo que ela é complexa? Vejam só, ela tem um ecletismo que nenhuma outra profissão tem. Nós, para sermos profissionais da administração, nós temos que ser mini contadores, mini economistas, estatísticos, matemáticos, filósofos, sociólogos, psicólogos, antropólogos e advogados. Para podermos, veja, então, nós nucleamos várias outras ciências em torno da ciência da administração para que possamos tomar decisões e gerir marketing e vendas, estruturas e processos, finanças, materiais, logística, marketing e vendas, produção. Porque se eu não tiver esta compreensão anterior mais eclética, eu não vou conseguir, e sistêmica, eu não vou conseguir fazer a gestão das áreas específicas da administração, dos grandes campos da administração. E isso implica por estabelecer conexões e diálogos com as contingências sociais, econômicas, políticas, tecnológicas, demográficas, legais. Cada vez mais. Ter essa compreensão. Veja, se eu não entender o que vai ser da economia brasileira, como é que eu vou rever os modelos de negócios pós-pandemia? Como é que eu vou redesenhar o meu business plan? Como é que eu vou rever meu planejamento estratégico, meu planejamento financeiro, meus investimentos? Eu tenho que recalcular todo o meu payback dos investimentos que eu fiz, porque a velocidade de recuperação dos investimentos, ela mudou radicalmente. Radicalmente, em função de que o volume dos negócios ele caiu profundamente e abalou os fluxos de caixa das empresas. Eu tenho que entender isso. Então, se eu tinha uma projeção econômica para 2020 de 2,2, tá? E eu lá no final de março, nas primeiras lives, eu já dizia, quando as agências de risco falavam em 5, menos 5,5, menos 6,5 do PIB, eu falava, poderá passar de um dígito. Já estamos em 9,5%. A indústria caiu 14%. É 9,5% ainda o PIB negativo, porque o agronegócio salvou. Mas os serviços e a indústria despencaram. É possível, então, que a gente feche o ano com 9,5% ou mais um dígito de queda de PIB. Ora, se a minha estimativa era de um crescimento econômico na ordem de 2,5%, façam o cálculo, dividam isso
e vamos ver que vamos levar aí 3, 4 anos, quem sabe, para chegarmos num volume de geração de riqueza pré-pandemia. Tá? Isso é técnico, isso é um dado técnico, não é um chutômetro, não. Se formos, então, fazer um outro diálogo importante que a administração precisa fazer, que é com a contingência sociológica, nós somos 211 milhões de habitantes. Nós vamos chegar em dezembro com mais de 90 milhões de pessoas ganhando menos de 4 a 2 dólares por dia. Vocês podem imaginar o que isso representa? É simples, os dados estão aí, né? Então, se era R$600 dividido por 30 dias, dá R$20 por dia. R$20 por dia, com o dólar a 5,5, dá menos de 4. Se agora cai para 300, eu estou falando em menos de 2 dólares por dia. E quantas pessoas estão envolvidas nisso? Mais de 90 milhões de brasileiros. Então, vamos juntar o diálogo econômico com o diálogo social. Tá? Vamos olhar o diálogo político, porque em plena pandemia o diversionismo político cresceu mais do que já era antes da pandemia. Eu achava que, pelo menos durante a pandemia, eu teria uma harmonia política. Não, houve um maior diversionismo político. Quer dizer, dane-se as mortes, dane-se as vidas, são meros números. Nosso negócio é poder, nosso negócio é recursos, é orçamento. Veja, ninguém se coçou neste Brasil com isso. Não houve uma liderança política que pudesse juntar o Brasil em torno da pandemia. Curiosamente, do ponto de vista geopolítico, no mundo também não aconteceu isso. Não houve uma liderança mundial. Olha a União Europeia, a nossa tão cobiçada União Europeia. O que foi a União Europeia durante a pandemia? Zero. Zero, não existiu. Foi a Itália cuidando dela, a França dela, a Alemanha dela, a Inglaterra dela, cada um cuidando de si. A União Europeia não cuidou de... Vocês perceberam? Então, quer dizer, eu também achava que o mundo, geopoliticamente falando, durante a pandemia, ele seria mais harmonioso, seria mais multilateral. Não, ele ficou mais belicoso do que já era, ele ficou mais multipolarizado ainda. E aqui dentro também. Então, vejam novamente como a administração ela tem que cada vez mais estabelecer esse tipo de diálogos para poder chegar lá dentro dos ambientes corporativos e dizer o seguinte: bom, eu preciso então tomar que decisões, eu tenho que formatar que planejamento estratégico, eu tenho que fazer que tipo de modelagem de negócio, tá certo? Senão eu não vou conseguir. Aí eu vou ficar naquele amadorismo que predomina no Brasil, e os dados falam por si. Nós temos a 8ª economia do mundo, temos a 7ª taxa empreendedora do mundo, o que não é pouca coisa, mas temos a maior taxa de mortalidade empresarial do mundo. Temos a maior taxa de empreendedorismo por necessidade. Temos a menor taxa de inovação dos nossos empreendimentos. Apenas 20% são inovadores, 80% não são inovadores. Isso torna novamente a economia não produtiva, com baixa produtividade e, portanto, com baixa competitividade internacional. Ora, isso é tudo uma análise da administração, que nós temos que capturar e trazer para um processo de gestão nas organizações. Bem, Mauro, você falando aí agora, estão me Estou lhe ouvindo? Sim. Minha tela sumiu aqui. Não, estou lhe ouvindo e estou lhe vendo. Está ouvindo? Sim. Agora eu voltei. Você estava falando e eu me reportei à primeira palestra que você fez para a gente no início da minha gestão. E lembro que você falou sobre a disruptura que devia acontecer num processo que nós fôssemos nos preparando para essa disruptura que ocorreria no mundo e sempre da tecnologia e da economia.
Jamais pensamos que essa disruptura viria de forma tão violenta e tão rápida. Mas ainda bem que somos administradores e estamos conseguindo pensar nessa disruptura com muita realidade, no sentido de que ela é drástica, ela mudará totalmente o quadro, não só do Brasil, mas de todo o mundo, mas aliado a isso, ela poderá nos trazer vantagens cooperativas. Vamos mudar a palavra competitiva, né? Poderemos ter, provavelmente, uma economia onde o processo cooperativo seja mais acentuado, até em função da economia criativa, que desenvolve muito esse lado cooperativo. E é bom relembrar como as coisas mudam de uma maneira tão abrupta, que em menos de 2 anos a gente tem um cenário que já é totalmente novo. E, nesse sentido, a gente vê como você fez da análise de Domênico de Masi, que a gente precisa estar preparado para essa inovação. E que isso, cada um tem que fazer individualmente, se preparando, se motivando, treinando para isso. Eu estou tendo algumas dificuldades aqui com o chat, não estou conseguindo pegar a movimentação das perguntas de uma forma muito clara. Mas aqui nós temos 2 perguntas que eu acho que vale a pena a gente jogar no ar. Que não é nenhuma pergunta, é uma constatação de Maria Cristina, que é muito importante seu timão no CRA e onde você circula. Gratidão. Além disso, ela pergunta: o que podemos oferecer sobre a fase de ação democrática? Votar para gestores municipais? E eu acho que aí a gente começa a se aproximar do foco da palestra em si. Na verdade, nós já estamos falando do tema. O futuro da administração depende de cada um de nós. Claro, estamos falando disso o tempo todo. Porque de quem é a administração? Ela não é do presidente, da presidente Tânia, dos conselheiros, do presidente Mauro, dos conselheiros federais? Não. A administração é de todos nós, dos quase 500 mil. Ela é responsabilidade nossa. Ela é nossa. Quando eu falo mal da administração, eu estou falando mal de mim. É um autoflagelo lamentável. Estou me autoflagelando, estou falando mal de mim. E aí, vai mudar alguma coisa? Não. Então, começa aí. O engajamento, o envolvimento responsável, o zelo, o carinho, o respeito, a participação democrática é fundamental. Ora, que bom que existe a democracia. A democracia é uma grande festa, onde nós podemos rever muitas coisas no país, no estado, no município e na profissão. Agora, tem que haver a participação. Não pode mais, por exemplo, nas nossas eleições, no nosso sistema, nós termos menos de 20% dos que estão habilitados a votar e que votam. Os outros não votam. Ora, no momento que eu não voto e que não exerço minha obrigação e meu direito democrático de eleger meus representantes, ou até de eu mesmo me candidatar, eu perco a legitimidade para questionar e para criticar. Acabou. Pior, tem gente que critica a profissão e sequer registrado é. Fala mal da profissão e atua ilegalmente no mercado porque não tem registro. Então, nós temos que trazer isso à tona. Estão trazendo isso para as eleições municipais, é a mesma coisa. Quer dizer, eu deveria fazer uma análise técnica de cada candidato e não política. Eu teria que saber a biografia dele, quem ele é, o que ele já fez.
E não dizer se ele é de partido A, B ou C, porque os partidos hoje não têm mais ideologia, os partidos hoje são fisiologistas, eles só têm interesses. Tanto é que os caras pulam de galho em galho como passarinho. Não tem compromisso com nenhuma ideologia. Mas isso acontece, e volto às minhas primeiras palavras, porque nós não temos um projeto estratégico de nação. Se nós tivéssemos um projeto estratégico de nação, isto não aconteceria. Porque o povo brasileiro iria olhar quem estaria alinhado às grandes diretrizes do projeto estratégico de nação e quem não. Tá? Então, nós só vamos poder mudar as coisas no município, que é a célula mais importante, que um Estado e um país só dão certo se os seus municípios derem certo. Por isso que o Índice de Governança Municipal do IGM do CFA, ele tem sido tão utilizado. E ele tem desnudado, ele tem mostrado a incompetência e a competência na gestão dos municípios. Tem mostrado ambas. Mas é imperioso de que, numa sociedade democrática como a nossa, que cada um faça o exercício democrático da forma mais inteligente possível. E nós podemos analisar os candidatos, todos eles, usando determinadas ferramentas da administração. É tão fácil isso. Até para isso a administração nos ajuda, serve, é útil. Se nós soubermos utilizar melhor a administração para nossas vidas, para as nossas decisões, para as nossas opções de vida, nós vamos ser sempre melhores, cada vez melhores. A administração, ela funciona. E funciona muito bem se ela for bem utilizada. Então, Mauro, vamos à nossa pergunta principal, né? Como a administração depende de mim? O que eu posso fazer pela administração? E, consequentemente, eu vou estender essa pergunta: o que eu posso fazer como administrador, como profissional de administração, por esse país, por essa nação? Bom, em primeiro lugar, antes da nação, eu tenho que dizer o seguinte: o que eu estou fazendo pela minha profissão? Qual é o meu real envolvimento? Parar de fazer a pergunta: o que o CRA faz por mim? Ora, o CRA, o CFA faz por mim uma coisa importante: existir para eu ter uma profissão regulamentada. Ponto. Precisa mais que isso. Mas nós vamos mais além. Nós temos clubes de vantagens e serviços, nós temos convênios, nós fizemos eventos como este aqui, nós agregamos conhecimento, nós fizemos tanta coisa que nós não precisaríamos fazer. Porque nós somos uma corporação profissional. Então, o que o CRA faz por mim, o CFA, é existir para que eu tenha uma profissão. Quantos profissionais hoje querem uma profissão e não têm? Nós só temos 32 profissões no Brasil. 32, dos quais nós somos uma. E ainda perguntar o que faz por mim? Isso é desconhecer a essência da profissão. Isso é não ler a lei lá de 65 a 4769. Isso é não estudar a administração, não entender o que faz um profissional da administração e do que ele é capaz de fazer. Muitas vezes as pessoas perguntam: pô, o CFA deveria se comunicar mais. Ele não conhece que nós temos trocentos meios de comunicação e canais de comunicação e que ele não conhece, não participa. Ele não entra nem no site do CRA da Bahia, do CFA. E esse tipo de comportamento raso, ele não é legal. Começa por aí. Então, a democracia exige participação política, seja nas agremiações profissionais, seja também do ponto de vista do município, do Estado e do país. Esse envolvimento, esse engajamento político através da democracia, ele não é só ir lá votar, não, é muito mais.
é estabelecer discussões nos meus grupos de networking, nas minhas mídias digitais, é gerar valor, é mostrar o que o país precisa, é mostrar, fazer uma análise de país, de estado, de município, através da administração. Se eu, como profissional, souber fazer isso, eu já estou dando uma enorme contribuição, uma grande contribuição. Tá? E nós vamos desenhar, modelar esse projeto estratégico na ação usando a administração. Nós vamos fazê-lo. Eu estou dialogando com o ministro Nardes, que é administrador, que já foi presidente do TCU, e que ele hoje preside um grupo de governança Brasil muito grande, e assim que a gente voltar à normalidade, nós vamos fazer um grande workshop e vamos começar a desenhar este projeto estratégico de nação e levá-lo ao parlamento brasileiro e ao executivo brasileiro. Tá? Porque não é mais possível viver acidentalmente como o país vive. Não é possível que a oitava economia do mundo tenha esses indicadores pífios. Não é possível que a oitava economia do mundo não tenha uma área onde ele tenha soberania nacional. Nem no agronegócio, que é a nossa menina dos olhos e que nos salva economicamente, qual é a soberania que nós temos na cadeia agroalimentar? Vamos lá? Tirando o solo, que boa parte já foi vendida para estrangeiros também, tá certo? Tirando o clima e tirando a mão de obra. Sobre o que mais nós temos soberania? Vamos lá. Sementes, zero. Fertilizantes, zero. Máquinas, zero. Equipamentos, zero. Defensivos, zero. Commodities, zero. Nós não temos soberania, porque nós não temos tecnologia. Nós vendemos produtos in natura, via commodities, e depois importamos algo em dólar e em euro ainda, e vendemos em real, que está 5,6, tá? E depois importamos em dólar e euro. Olhem só, onde é que nós vamos chegar desse jeito? Onde é que nós vamos parar? Ou então nós estamos caminhando para sermos efetivamente uma nova colônia. Uma nova colônia, com muita riqueza da qual nós não podemos nos apropriar, porque nós não temos tecnologia, porque nosso sistema educacional ele é muito ruim, nós não inovamos, nós não pesquisamos, nós não temos inovação em tecnologia. O Brasil tem menos de 0,1% das patentes do mundo. A oitava economia do mundo. Quer dizer, ele não desenvolve tecnologia. Nós temos montadoras aqui, sim, aos montes, mas nenhuma com tecnologia nacional. Nenhuma. Nenhum motor, nada. Nenhuma máquina, nenhum robô, nada. Vamos entrar nos consultórios dos médicos, nos hospitais, nas clínicas, nas indústrias de curtumes, de calçados, e vamos ver se tem uma máquina brasileira. Ver se tem um equipamento do dentista, do médico, que é brasileiro. Já observaram isso? Não é possível que este país pode ir longe assim, desse jeito. Vou dar um dado. O Brasil tinha o PIB já 3 vezes o da China. Olha onde está a China hoje e onde está o Brasil. 3 vezes mais. Eu tenho dito que se continuarem brincando de gestão no Brasil como estão brincando, de forma irresponsável, o Paraguai vai superar o Brasil em termos de PIB já. E vai ser rápido. Nós já tínhamos 34% do PIB na indústria. Hoje é menos de 14%, 13% está na indústria. Nossa economia hoje ela está fortemente financiarizada. E uma economia financiarizada não gera empregos, não gera renda. O que importa? O que importa se a bolsa sobe ou desce? Não importa nada. A bolsa não gera emprego. A bolsa não gera renda, ela é especulativa.
Toda hora estão querendo estabelecer conexões. Olha, a bolsa subiu. Sabe? E aí? Gerou quantos empregos? Diminuiu quantos por cento a miséria? Melhorou a distribuição de renda? Não. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eu estive em Fortaleza, presidente Tânia, eu me ausentei porque eu fui na CBN ter um debate ao vivo com a diretora da XP Investimentos, uma excelente empresa, né? E uma diretora competente. E foi uma discussão. Eu estava lá na ponta esquerda, ela estava lá na ponta direita em termos de análise de mundo e de sociedade. Mas valeu. Mas aí no final eu perguntei para ela, doutora, se eu tivesse sido seu cliente em 2019, quanto a senhora teria remunerado o meu capital? Ela disse assim, depende do seu perfil. Pois imagine que seja o pior perfil de cliente que a senhora tem na sua carteira. Ela pensou um pouquinho e disse assim, 22%. Aí eu disse para ela, se o PIB cresceu 1,1, quem pagou a diferença? Da onde veio a diferença? Bom, aí acabou a história. Ou seja, este é um exemplo simples, mas que mostra de que temos muitos equívocos na gestão econômica deste país. Mauro, eu vou reunir aqui algumas perguntas que chegaram. Nós temos muitos estudantes assistindo você nesse momento. Meu abraço a todos, eu também sou estudante, não esqueça. E eles perguntam o seguinte, como o sistema participa das universidades, e aí eu vou emendar com outras duas que tem aqui, e quais seriam as características essenciais para a formação de um administrador que possa enfrentar o que vem no futuro? Bom, em primeiro lugar, nós somos muito limitados. Do ponto de vista legal, nós não temos nenhuma condição, direito de intervir no sistema educacional. Nós sempre atuamos de maneira colaborativa, como foi agora nas diretrizes. Nós colaboramos, junto com a grade, com o Conselho Nacional de Educação, no desenho das novas diretrizes curriculares nacionais. E estamos, eu e a diretora Cláudia, com mais algumas outras pessoas, fazendo tipo que uma cartilha, viu, Tânia? Para não acontecer o que aconteceu com a Resolução 4, que até hoje não foi bem compreendida e implementada. Então, para não acontecer novamente isso, não adianta ter diretrizes modernas, avançadas, alinhadas com o mundo contemporâneo, se as instituições não as compreenderem e as utilizarem de forma adequada. Então, nós vamos elaborar uma cartilha orientativa de passo a passo de como se apropriar delas e como implementá-las e como mudar o ensino da administração. Mas isso de forma colaborativa. Se a instituição não quiser, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada, tá certo? Mas uma coisa eu posso lhes garantir, quer dizer, que vem na segunda parte da pergunta. Nós precisamos desenvolver as competências que estão lá postas nas novas diretrizes curriculares. Se nós não desenvolvermos estas competências profissionais dos nossos alunos e tivermos uma metodologia diferente de ensinar e de aprender e continuarmos com esse modelo fragmentado, cartesiano, curricular, esse grande gaveteiro que sempre norteou o ensino da administração, nós não vamos conseguir formar profissionais que reúnam as competências que possam tornar eles competitivos. Vejam uma coisa curiosa. A administração, ela é uma área profissional hipercompetitiva. Nós também precisamos ser hipercompetitivos. Para isso, nós temos que ter uma formação adequada, uma formação por competências profissionais que nos tragam autonomia intelectual. Autonomia intelectual. Qual é a diferença entre um profissional autônomo intelectualmente e um profissional heterônomo intelectualmente? O heterônomo, ele é dependente. Qualquer mudança que ocorrer, ele está perdido. Ele não consegue se governar. O autônomo, que tem um elevado rigor cognitivo,
e para isso tem que estudar muito, ler muito, etc., etc., esse se governa. Pode ser o ambiente A, B, C ou D, com ou sem pandemia, certo? Ele se governa. Então, este é o profissional competitivo para atuar numa área profissional, que é a administração, que é hipercompetitiva. Essa é a regra de ouro, vamos dizer assim, que a gente precisa estar muito atento, porque não é possível que a gente tenha no Brasil cursos de administração por R$90, R$120, R$130, e que tem gente fazendo esses cursos. Eles vão estar perto daquela lixeira do obsoletismo profissional, que eu quero distância dela. Perfeito. Nós temos uma outra pergunta aqui, essa bem interessante, que ela pergunta como o sistema CFA-CRAs pode contribuir para que a gente tenha um projeto estratégico de nação. É isso que nós estamos fazendo. Em primeiro lugar, eu me debrucei sobre isso já há uns bons anos. Por que eu me debrucei sobre isso? Porque eu comecei a estudar os países desenvolvidos e constatei de que todos eles têm um projeto estratégico de nação. Vou dar um exemplo aí que nós, os brasileiros adoram, os latino-americanos adoram, que é sempre se comparar aos Estados Unidos, né? Nesse umbigo americano que a gente gosta de ter, né? Lá tem democratas e republicanos, mas não importa. O republicano democrata, ele tem que ficar obediente, disciplinado àquilo que o projeto estratégico de nação americano determina. E se ele pisar, ele não termina o governo dele, tá certo? Ele pode mudar a forma, o modus operandi, mas ele não poderá ficar desalinhado com os grandes eixos do projeto estratégico de nação. Então, eu já mapeei, por isso que eu comecei a me debruçar sobre esse tema, tá certo? Então, nós vamos ter que rediscutir o papel da educação em todos os níveis, por exemplo, porque não há como ter soberania nacional com o ensino ruim como nós temos. Como é que uma oitava economia do mundo tem apenas 18% dos seus jovens de 18 a 24 anos do ensino superior? Eu pergunto para vocês. Tem alguma coisa errada. Nós temos o pior índice de escolaridade superior de 18 a 24 anos da América Latina. Falamos da Venezuela. A Venezuela está muito melhor que o Brasil. A Bolívia, Paraguai, todo mundo. Quer dizer, tem alguma coisa fortemente equivocada e desalinhada, que a grande mídia não discute. E nem interessa discutir, até porque ela não tem compromisso com o Brasil. Então, nós vamos começar agora a definir os eixos estratégicos, o que cada eixo vai ter, e a educação, em todos os níveis, ela vai estar no epicentro e vai nuclear todos os eixos estratégicos. Por exemplo, o que nós queremos ser na cadeia agroalimentar? O que nós queremos ter na política industrial? Como é que nós queremos fazer a política internacional? Aonde nós vamos ter vantagens comparativas ao resto do mundo e poder oferir valor nas nossas negociações na Organização Mundial do Comércio, por exemplo? Vejam só, vou dar um exemplo típico. Vocês estão sabendo pela mídia que a China já está comprando a soja que nem foi plantada ainda. E os produtores de soja do Brasil já estão vendendo a soja para a China, que não foi plantada. Por que a China está comprando isso? Ela está preocupada com o quê? Com os alimentos para os chineses, é claro, né? É isso. Nós não temos uma política agroalimentar no Brasil. Nenhuma. Está tudo solto. Nós não temos nenhuma política. Nenhuma política em nenhuma área, em nenhum eixo. Nada. Zero. Então, o projeto estratégico de nação, ele precisa, é claro, se debruçar, desenhar esses eixos e dizer o seguinte: bom, como é que nós vamos dar concretude a cada um desses eixos estratégicos? E qual é o papel da educação em todos os níveis? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: aí vai mudar radicalmente a pesquisa no Brasil. Os estritos sensos, mestrados e doutorados nas engenharias, na medicina,
na saúde, enfim, na química, na física, na biologia, na administração, na economia, não vão ser mais a escolha do aluno ou do orientador. Não, elas vão atender o que o projeto estratégico de nação precisa. O que nós vamos pesquisar nessa área? Porque hoje eu pergunto, o que acontece com as pesquisas das dissertações de mestrado e doutorado, além de nos dar o título? Nada. Qual é o valor que elas agregam à sociedade e ao país? Zero. Zero. Elas não têm conexão, não têm diálogo com nada, exceto com o aluno e com o orientador, para obter o título. Só isso. Mas isso não é uma coisa decente, correta. Isso não acontece em países sérios. Lá a pesquisa e a geração de tecnologia através das pesquisas em todas as áreas, ela tem como vetor estratégico o projeto de nação. Essa que é a questão central. Nós temos uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos assistindo e que é do CRA do Distrito Federal. E a pergunta dele é o seguinte: quais são as estratégias de aproximação que nós, sistema e CRAs, individualmente, temos de aproximação com os legisladores? Bom, vamos lá. Primeiro, durante a pandemia, nós celebramos 9 convênios. Nós temos convênios com o Ministério da Justiça, Planejamento, estamos celebrando um com o Ministério da Saúde, aí trocou o ministro para nós também nos envolver na questão da gestão da pandemia. Nós assinamos um com o Ministério da Justiça agora, onde nós indicamos administradores naquelas operações que a polícia faz e pega empresas e essas empresas ficam à deriva. Então, nós já temos casos em São Paulo, Mato Grosso e no Goiás. Temos com o Ministério da Economia vários convênios. Então, a gente tem um bom diálogo, uma boa aproximação com o Executivo. Com os políticos, nós temos a frente parlamentar da administração e da gestão pública. Na minha gestão, nós unimos. Eu fui descobrir que nós tínhamos a frente parlamentar da administração e uma outra que era da gestão pública. Ora, gestão pública não é administração? O que é a palavra gestão? Gestão é o estado líquido da administração. Gestão é a administração acontecendo. A gestão não é uma ciência, a ciência é a administração. A gestão é a ação da administração. Tá? Aí nós juntamos as duas frentes parlamentares. Mas vejam sempre o seguinte, no âmbito do parlamento, no âmbito político, as coisas, 2 mais 2 nunca é 4. Nunca é 4. Nunca. A única coisa que não é 4. Pode ser qualquer outra coisa menos 4. Por quê? Porque tem muito interesse em jogo. E o político, em primeiro lugar, está o interesse dele, não do que ele representa. Se nós não entendermos isso, nós vamos sofrer pra caramba e vamos nos enganar pra caramba. Então, nós temos hoje uma frente parlamentar, nós temos uma assessoria parlamentar muito experiente, é um senhor, doutor Gênero, de mais de 30 anos, e que conhece esse submundo do parlamento lá, porque quando você entra, é mais ou menos que nem a Deep Web, é um submundo da internet, é o submundo, né? Porque lá é outra realidade, né? É uma coisa muito complexa, difícil, o jogo é outro, os valores são outros, as relações são outras. Não é aquilo que a gente vê na televisão, não. Lá vem um lado bonito, já tudo filtrado, etc. Até parece que funciona legal, né? Mas não é assim, não. Então, nós estamos próximos a isso. E hoje, representando o Conselhão, que são as 32 profissões, a gente consegue ainda ter mais força. Agora, veja uma coisa. Eu estou tentando uma audiência com o novo ministro da Educação, eu achava que ele era mais solícito, mais aberto, mais educado, até por ser ministro da Educação, e representando as 32 profissões, ele diz que ela não tem tempo para receber a gente. E que é para conversar com o secretário executivo dele. É assim que funcionam as coisas no Brasil. Tá? Mas nós não vamos desistir, não. Nós somos resilientes. A administração é resiliente. Eu também sou resiliente. E nós vamos perseguir os nossos objetivos.
E temos, por exemplo, com a PEC 108, que veio aí para acabar com a gente, nós conseguimos, por hora, mantê-la. Durante a pandemia, nós tivemos 6 projetos de lei para acabar com as anuidades, com as mensalidades, não cobrar nada, ser gratuito. Como é que nós vamos viver? Nós conseguimos, mesmo remotamente, porque é difícil, o trabalho remotamente é uma coisa, você estando lá fisicamente, você corre no gabinete, vai no líder da bancada, vai no próprio deputado, no senador, mas e remotamente? Onde é que está o cara? Ele está na casa, onde é que é a casa dele? Não sei. Então, foi um estresse emocional muito grande durante a pandemia, mas nós conseguimos amenizar e impedir que esses projetos de lei surtissem efeito e danificassem a nossa profissão e as outras 31 profissões. Mauro, tem aqui algumas outras perguntas que eu vou começar a misturá-las, inclusive em função do tempo, a gente tem mais 20 minutos de live, que nos remetem à tecnologia, né, à produção científica na área da administração. E a pergunta seria: como a gente pode desenvolver o administrador dentro dessa área tecnológica e no campo da produção científica, para que a gente possa gerar resultados dentro do processo de desenvolvimento da nação? Na verdade, a nossa pesquisa científica, ela tem que ter endereço. Ela não tem endereço. Ela tem endereço, que é o endereço do nosso objetivo. Eu sempre gostei de pesquisar, eu quero pesquisar isso, eu quero estudar isso. Tá bom, mas isso é interesse meu. Aí eu convenço o meu orientador, ou ele me convence do que ele quer pesquisar também, que ele tem linhas de pesquisa, os dois se entendem e fazem isso. Isso não tem nenhum diálogo, nenhuma conexão com o mundo real, com o mundo que o Brasil precisa. Até porque o Brasil não sabe o que ele precisa. O Brasil sabe o que ele quer ser? Não, ele vive acidentalmente. Ele não sabe o que ele quer ser. Do máximo que existe, como eu falei antes, são projetos de governo, que são projetos de poder, mas que não são projetos de nação, porque nação é povo. Tá? E programas de governo são políticos, que deveriam estar subordinados ao projeto de nação, mas como não tem, eles são um fim em si mesmo. Então, eles nadam de braçadas. Então, a pesquisa científica, não só da administração, mas também da administração, mas todas as outras, deveria ter como direcionamento estratégico os eixos estratégicos do projeto de nação. Esse é a nossa modelagem, é aí que nós queremos chegar. E aí sim os programas estricto sensu terão que se subordinar a estes eixos também. Portanto, esse projeto ele vai mudar a lógica hoje da produção científica deste país, porque ela hoje está muito voltada para o academicismo, diferente, por exemplo, já dos mestrados profissionais e doutorados profissionais, que já são orientados por projetos de alto impacto nas organizações. Não é uma tese, uma dissertação, são projetos reais, concretos, de alto impacto dentro das organizações. Foi assim, por exemplo, que o ITA, nos seus mestrados e doutorados profissionais, alavancou a Embraer. Foi por isso. E é isso que nós temos que fazer também, porque este é um bom exemplo estratégico para o Brasil. Mauro, isso inclusive na graduação, se implantadas novas diretrizes dentro da ideia que nós as produzimos, você vai ter a partir da graduação, onde o TCC deixa de ser aquela peça de copiar e colar e passa a ser realmente um projeto prático que vai sendo desenvolvido ao longo do curso. Lógico, o impacto seria pequeno, mas permitindo um impacto na sociedade local, na vida do aluno,
nesse sentido. Na micro e pequena empresa, Exato. enfim, exatamente. E com isso acabaria também a indústria de feitura de TCCs por aí, que até tem anúncios aos montes na internet, que é uma vergonha, né? Exato. Bem, aqui estão nos perguntando também sobre o EAD, mas eu acho que isso você já deixou claro, que nós sugerimos, nós trabalhamos com, mas nós não temos a possibilidade de legislar sobre a educação. Eu quero Nós falar sobre o EAD, cooperamos. presidente Tânia. O EAD, quando eu falei antes que para nós do sistema não importa se é público ou é privado, e sim se é tratado de forma profissional à luz da administração, lembram disso, né? A questão da educação presencial e EAD é a mesma coisa. Não importa se ela é presencial ou se ela é por EAD, o que ela tem que ser é boa. Nós temos ótimos exemplos de EAD, temos ótimos exemplos de presencial. Temos péssimos exemplos de presencial e péssimos exemplos de EAD. A questão não está no modelo. Tá? A questão não está no modelo. A questão está na organização e na execução pedagógica, seja no EAD, seja no presencial. E que tipo de entregas, qualitativamente falando, são feitas e qual é a contribuição para o desenvolvimento dessas competências profissionais dos seus alunos, seja presencial, seja o EAD. Eu vejo que cada vez mais a educação está caminhando para o modelo misto, com o presencial e com o EAD. Tem coisas que podem ser por EAD, tem coisas que devem ser no presencial. Esse, acredito que vai ser esse modelo misto, não sei quanto de cada um, mas esse certamente será o modelo mais vitorioso. Mas volto a dizer, a questão não é o canal, se é presencial ou se é EAD. A questão é a forma. Aí que está a diferença. Temos aqui mais algumas perguntas que remetem para as diretrizes curriculares, inclusive perguntando sobre a urgência de ser posta em prática. A gente tem um prazo, sabe-se, de 3 anos, mas como é que você vê essa urgência da adaptação curricular para o enfrentamento do que a gente terá pela frente? Muito boa pergunta, muito boa. Veja, quando elas foram aprovadas pelo regimento do Conselho Nacional de Educação, ela precisa esperar 45 dias ainda no CNE, que é o prazo regimental para algum recurso de alguém que queira recursar contra a aprovação. Esse prazo já passou, então não houve nenhum recurso. Então, as diretrizes já estão no Ministério da Educação, no gabinete do ministro da Educação. A área técnica agora vai fazer uma análise da consistência ou inconsistência do parecer e da minuta de resolução. Não existindo inconsistências, ele devolve para o CNE. Não havendo inconsistências, se elabora o texto final, que vai para assinatura e homologação do ministro, é publicado no Diário Oficial da União e, portanto, começa a vigir. Tem 3 anos, mas o que a diretora Cláudia e eu temos insistido é o seguinte: não esperem 3 anos, elas deverão sair já já. Já preparem os projetos pedagógicos e as turmas que vão entrar ano que vem, 2021, já devem, eu oriento, eu recomendo firmemente, com a convicção plena, que as próximas turmas já deveriam entrar sob os auspícios das novas DCNs. Nós vamos, eu acredito que mais um mês, 2 meses, nossa cartilha já estará pronta e que vai ajudar aquelas instituições que sentirem necessidade deste auxílio a usar a cartilha, outras instituições que têm expertise e mais musculatura intelectual já instalada certamente não irão precisar desta cartilha, mas nós vamos disponibilizá-las para todos. Mas a nossa orientação do CFA e do sistema nosso, CFA Reais, é de que as instituições implantem imediatamente para o bem delas,
para o bem do ensino da administração e para o bem da formação dos profissionais da administração, implante imediatamente, já a partir de 2021, as novas diretrizes curriculares. Bem, Mauro, a gente está se aproximando do fim, já são 8h21, Passou o rápido, tempo né, presidente? voa, a gente não consegue dar conta de tudo. Eu quero dizer a todos vocês que ainda no mês de setembro nós vamos ter um evento, que é o Epocrad, que vai discutir exatamente de uma forma mais profunda os aspectos da educação em administração e as diretrizes curriculares. E a gente terá, abrindo esse evento, inclusive, Cláudia Stadlober, que é a nossa diretora de formação profissional no CFA, e que foi a coordenadora da comissão que fez essa sugestão de diretrizes curriculares. Então, ela está, assim, na crista da onda das diretrizes curriculares. E aí eu quero deixar um espaço para que você nos diga aquilo que o seu coração pede para dizer neste momento. Bom, em primeiro lugar, agradecer novamente a oportunidade, o convite, né? Uma alegria enorme revê-los mesmo que na tela, virtualmente, né? Mas já ameniza um pouco a saudade, o carinho da saudade, né? Em breve estaremos juntos e vamos nos dar um abraço presencial, né? Então, em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade. Segundo, render aqui os meus sentimentos e a minha homenagem a todas as famílias que tiveram vítimas da Covid-19. Estamos chegando aí a quase 130 mil óbitos e milhares de lares certamente colapsados emocionalmente em função da perda de entes queridos. Então vai aqui a minha homenagem, meu sentimento para todas essas famílias enlutadas que perderam entes queridos, como foi o caso da nossa presidente Lia, lá do Conselho Regional de Administração do Amapá, que perdeu o seu marido na semana passada. Em terceiro lugar, dizer que a gente precisa aprender algumas lições nessa pandemia, de que mesmo que o mundo geopoliticamente continuou belicoso, que mesmo que no âmbito político no Brasil o diversionismo se acentuou, mas eu acho que nós da administração temos que ter uma grande lição, que o lado humano nosso tenha melhorado substancialmente na visão e na percepção das coisas e na gestão das corporações e das organizações. A questão da solidariedade, da ajuda, acho que é fundamental. Percebeu-se que nós não somos absolutamente nada. Se já era uma dor de dente, uma cólica intestinal que acabava com a gente, agora a gente viu o seguinte: não precisa de submarinos nucleares, de mísseis intercontinentais, de aviões supersônicos. A gente corria para os abrigos subterrâneos quando via os aviões da Segunda Guerra Mundial. Agora não, a gente ficou em casa, quietinho, se escondendo de um inimigo, de uma bomba que não era uma bomba, mas que era um vírus invisível. Olha que coisa incrível. Vivemos absolutamente a Terceira Guerra Mundial, o mundo parou, foi uma bioguerra, mas o mundo parou. O mundo está esfacelado e nós precisamos ajudar a reconstruir este mundo e a sociedade. Nós não apenas estamos tendo o colapso sanitário, mas o colapso social, o colapso fiscal, o colapso econômico. E entendo que a administração tem um papel relevante para que, com muita serenidade, com muito equilíbrio, com muita capacidade intelectual, possa ajudar as organizações e também aos municípios, aos estados e ao país a se reconstruir, porque nós, fiscalmente, economicamente e socialmente, se já não estávamos bem, certamente seremos desta pandemia muito piores. Então, cabe a nós este papel e termos muita fé, muita resiliência e nos complementar, nos ajudar mutuamente, sermos mais solidários uns com os outros, porque é isso que, na verdade, importa. Meu fraterno abraço a todos, muito obrigado, parabéns por este momento, por este evento.
mais uma vez, também quero agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui conosco. Quero agradecer em especial a Mauro por nos atender sempre que solicitamos, ser de uma presteza e de um carinho com o Estado da Bahia total. Sabemos que sempre podemos contar com ele. E dizer que o Conselho Federal aprovou, através de Mauro, um projeto que foi encaminhado para ele pelas profissionais de administração. Os estados já vêm trabalhando com núcleos, comissões, câmeras de profissionais administradoras há alguns anos. Aqui na Bahia, a gente já vem desenvolvendo esse trabalho desde 2015. Mas agora nós temos um projeto nacional que agrega dentro do Conselho Federal de Administração e que propõe que sejam criados em todos os estados a Comissão Especial da Mulher Administradora. E que agora, no dia 14, professor Mauro fará o lançamento desse projeto para todo o sistema, às 4, se eu não me engano, 4h30 da tarde. Mas eu vou enviar esse card para vocês ainda hoje, com o convite. Ele acabou de sair do forno. E eu me orgulho muito de fazer parte também dessa Comissão Nacional do ADM Mulher. Então, Mauro, eu quero também lhe agradecer esse tratamento especial. 14 de 9 às 16 horas, presidente Tânia. Tânia, Pronto. que seja lançado Então, por uma mulher. horas. Vamos começar com o pé atrapalhado, que vai ser lançado por uma mulher. Professor Mauro, por favor. Não, eu acho que compete ao professor Mauro fazer esse lançamento, porque ele foi aprovado pela presidência do CFA. E é muito importante que a gente tenha a clareza de que esta é uma comissão que faz parte do sistema, não é um apartamento do sistema. Então, durante esses anos todos, a gente discute muito, inclusive a propriedade de que seja criada essa comissão, mas que ela não é um apartheid. Nós estamos aqui para continuar trabalhando juntos e não separados. Nós não queremos ser um pedaço do Na CFA. equipe de Mauro não tem uma mulher que ele ceda a... Mauro fará esse lançamento em companhia da comissão, com o projeto feito por essa comissão. Então, é muito importante, inclusive, esse posicionamento, que é o posicionamento de todas nós que fazemos parte da comissão, de que esta é uma comissão que faz parte, ela é inclusa, ela não é um pedaço, ela é o Conselho Federal agindo através das profissionais de administração. Tanto é que ela Aqui foi na nomeada, Bahia, por exemplo, nós temos hoje por uma portaria, né, diretoria Tânia? onde 50% dela é de mulheres, sem que isso seja uma lei ou uma regra, mas porque trabalhamos juntos. Então, eu acho extremamente importante esse lançamento feito pelo nosso presidente. A portaria, inclusive, é da presidência do CFA, que tem na coordenação a professora e diretora Cláudia Stadlober, né? Mas o ato oficial é da presidência do Conselho Federal de Administração, após a aprovação pela diretoria executiva e pelo plenário. Então, eu convido a todos para participarem, para entenderem, inclusive, esta comissão e colaborarem com o trabalho. Inclusive, Maria Cristina, você está convidada a nos ajudar nesse trabalho de fazer parte, de incluir.
de trazer mulheres até não profissionais para que nós possamos estar junto com elas. Não é uma comissão política, não é um movimento social, é uma comissão de profissionais da administração. E na equipe federal do Conselho da União dos Administradores, o professor Mauro, um cavalheiro, convido o expoente da administração. Isso não invalida nada do que a senhora falou, professora, apenas para marcar a presença feminina, assim como vamos marcar um veículo que não seja a cartilha. Dielson está aí, sabe que quando eu fiz o vestibular, a universidade foi toda automatizada, em 1971. Então, a gente falar em cartilha me dá vontade de mudar de profissão. Bom, boa noite, direito obrigada. Que você tem, Maria Cristina, total seu de discordar e de ter uma posição diferente da nossa. Mas essa comissão, ela é parte do Conselho e todas nós nos sentiremos muito honradas de ter esse lançamento feito por Mauro, pelo professor Mauro, por nosso presidente Mauro. Pronto, terminou. Então, os colegas Ibrahim, Valdec, Márcio, eu vou falar os que eu estou vendo aqui na telinha. Edilson, Raimundo. Parabéns, professor Mauro. Obrigado. Excelente, brilhante palestra. Muito obrigado. Edilson, fique do meu lado. O professor Roberto Ibrahim, fique do meu lado. Tânia, por favor. Parabéns, professora. Parabéns, professor Mauro. Parabéns para todo mundo. Sandra, Excelente. gerente executiva. Tânia, maravilhosa, como vai? Parabéns Tudo bem? pela Como é que condução, vai? viu, Tânia? Foi Parabéns a excelente. todos nós. Foi muito Parabéns, bom. professor Mauro. Parabéns, professora Tânia. Excelente sua posição, professora. Muito obrigado. Muito bem. Se o CFA ele tem uma diretriz, tem uma presidência, a presidência é quem deve apresentar as suas normas, as suas novidades. É louvável a ideia de trazer uma mulher para fazer, mas a gestão do professor Mauro quem está trazendo essa novidade, e que essa novidade venha para somar e não para dividir. Boa noite a todos. Parabéns, professor, pela palestra. Obrigado. Parabéns, professora, pela sua posição. Professora Parabéns Tânia pela posição, Ibrahim Tânia. agradece e parabeniza esse evento, parabenizo ao professor Mauro, porque a nossa vida é fonte de permanente aprendizagem, aprendemos na escola, aprendemos com o professor Edilson, que foi meu professor, professor Mata, e aprendi do CFA uma forma nova de tomar decisão. Muito intempestivamente eu criticava algumas decisões e hoje eu vejo que o professor Mauro é o verdadeiro administrador e professor, porque nós somos julgados pelas decisões que tomamos e as suas consequências. Eu, às vezes, criticava por causa da falta de intempestividade das decisões. Eu vi que a moderação do professor Mauro foi, para mim, um grande ensinamento. Nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos e somos julgados pelos resultados que proporcionamos à sociedade. Parabéns, professor Mauro, professora Tânia também. Muito obrigado. Também quero dar meus parabéns. Rosiline está ali também. Também quero dar meus parabéns. Obrigada, professor Mauro, professora Tânia, os demais colegas, alunos, pelo excelente evento. É uma alegria muito grande a gente estar aqui nesse espaço. E quero deixar até registrado aqui que eu recebi uma mensagem de um aluno dizendo: já estou fã do professor Mauro, estudante de administração da Fundação Visconde de Cairu, e eu não poderia deixar encerrar o evento sem registrar aqui mais um novo fã para o senhor, professor. Muito obrigada. Muito obrigado. Meu caro presidente Mauro, parabéns pela palestra, foi muito legal mesmo. Eu só lamento uma coisa,
não poder convidar você para ir comer um acarajé e tomarmos uma cervejinha. Não faz isso comigo, não faz isso comigo. Comer uma moquequinha no Iemanjá. Um grande abraço. E vamos aí, na próxima que tivermos presencial, você já me é convidado para comer esse acarajé. Maravilha. Um abraço, Mauro. Abraço, Ramiro. Pronto, eu quero falar da alegria de estar aqui com vocês e de rever você, Mauro. Como é que você vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Rever o professor Mauro é uma grande alegria. Olá, tudo bem? E parabenizá-lo pelo seu projeto aí de tentar unir essa nação num projeto de nação mesmo, né? Que Deus lhe ilumine e lhe abençoe nessa jornada, porque é uma jornada dura, árdua e muito importante. Muito obrigado. Vou estar torcendo sinceramente para o sucesso desses projetos, viu? Amém. Venha nos ajudar. Quero deixar meus parabéns também. Gostei muito dessa visão, a visão sistêmica que o professor Mauro deixou aí. Muito importante, foi muito legal, viu? Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Professor Mauro, Edilson, abra o microfone, Edilson. Microfone. Professor Mauro, aqui é Marcelo Sá, queria dar os parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Professora Tânia, pela condução aí mais uma vez de uma palestra nessa novidade nossa que é o meio virtual agora, né? Como ela falou, existem alguns sexagenários, a gente tem outros com idade mais avançada e outros até com idade mais nova, com certa dificuldade aí com as tecnologias, a gente tem que aprender a vivenciar isso aí, independente de idade, né? Eu quero só chamar a atenção aí, eu acho que uma coisa muito importante que o senhor falou aí na palestra em relação às nossas atitudes, né? Existem escolas e escolas, existem cursos e cursos, profissionais e outros, e esse projeto aí que o senhor vem falando é de grande valia e me remete a me lembrar uma coisa que eu ouvi sobre um administrador da Avenida Tancredo Neves, que é uma via grande aqui na região aqui de Salvador. E aí, certa feita, aí, há quase 10 anos atrás, virou para mim e falou, rapaz, é assim, ó, a gente ficar criticando e falando só por falar não resolve, nós temos que partir para a ação, cada um fazer a sua parte, cada um procurar fazer a maneira que possa, um tipo de contribuição que seja. Né? Criticar o conselho que ele está fazendo isso ou aquilo, sem que se quer participar, conhecer ou tá próximo, é muito fácil, né? Vamos estar juntos, vamos nos aproximar para entender e reconhecer e buscar participar para renovar, né? O Brasil só vai ser o país do futuro quando a gente estiver realmente aprendendo a modificar o presente, participando com nossos atos. Perfeitamente, perfeitamente. Mas aí, viu? Muito agradecido aí pelas boas palavras e apresentação. Como o professor Ibrahim falou, é uma referência muito grande para a gente aí, né? Muito obrigado. Somos aprendizes, Marcelo. Como o Mauro começou dizendo que voltaria a ser estudante, somos todos aprendizes. O aprendizado é uma feita diária nossa. Dormimos e acordamos com novas experiências. Isso aí. Professor Mauro, o senhor nos propiciou uma noite maravilhosa. Obrigado. Ficamos aqui bebendo desses ensinamentos, desses posicionamentos que o senhor tem. Estou também pensando aqui no acarajé que Ramiro acabou de falar aí. Louco para isso, mas estou em um isolamento social que fica difícil poder, nesse momento, acontecer. Eu quero dizer da satisfação nossa. Em breve irá acontecer. E tenho certeza que no dia 22, com a Cláudia Stalober, nós estaremos aqui também com uma noite memorável. Cláudia realmente é uma pessoa excepcional, sempre nos agrada muito nas colocações que faz, e acho que essas diretrizes novas curriculares, elas vão ter um lugar importante aqui no ensino de administração neste país. Estamos muito precisando disso, muito mesmo. Agora, eu queria lembrar que esse prazo de 3 anos é o prazo máximo. Como disse o Mauro Cross, esse prazo vai ser extremamente encurtado pelas organizações que cuidam da formação do administrador, né? Eu acho que é uma noite maravilhosa. Queremos muito agradecer a sua presença na Bahia de forma digital, mas é importante também isso. E algum dia estaremos juntos, com fé em Deus. Amém. Obrigado. Gente, a Lana já está puxando minha orelha, que a gente está se estendendo,
Nós ainda temos um público muito grande aqui. Se alguém ainda quiser fazer uma breve manifestação, eu gostaria, daqui a pouco ela nos tira do ar. Eu queria parabenizar a senhora, através da presidente Tânia, parabenizar todo o Conselho de Bahia, né, por essa brilhante manifestação e oportunidade. Parabenizar nosso presidente Mauro, que, como sempre, abrilhanta, né, e nos inunda de grandes ideias, né, e ideais como administradores que somos. E aqui, pelo CRA do DF, né, que deixaram um grande abraço aos meus pares pelo nosso dia aí, né, que passou tão em breve, nossos 55 anos de profissão. E como disse um amigo aí anterior, né, temos aí os sexagenários, os jovens há mais tempo, os estudantes que estão chegando, mas sejam muito bem-vindos a essa grande família que é o sistema CFA-CRA, e parabéns a todos vocês, um abraço aqui de Brasília, e foi maravilhoso. Presidente Tânia, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns a todos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Andrei, ter você aqui conosco, o que nos dá muita honra e muito prazer. Então, Mauro, mais uma vez, nossa gratidão, acho que é a gratidão de todos nós, e que em breve a gente possa dar aquele abraço. Um abraço e um beijo no coração de todos. Um abraço, Mauro. Um abraço, Tânia. Um abraço. Obrigada, Valdeir. Um abração. Boa noite, professora. Sucesso, parabéns. Boa noite a todos. Obrigada, Raimundo. Um abraço. Obrigada, Sandra. Boa noite. Obrigada a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.